Então, para começar a nossa apresentação, primeiramente, bom dia. A dupla é composta por mim, Andressa Campista, e pela Carmen Guedes. Nós somos alunas da disciplina de Botânica Estrutural e hoje nós vamos apresentar um seminário que aborda o tema sobre as adaptações morfológicas das plantas resistentes ao fogo. Uma vegetação que é submetida ao fogo, ela vai ter as suas características morfológicas moduladas, como uma forma mesmo de tolerar e a resistir a esses incêndios. Essas características são fundamentais porque elas vão auxiliar na sobrevivência da planta, da espécie, e na sua capacidade de rebrota após o fogo. A resistência dessa vegetação submetida a altas temperaturas depende de algumas estratégias que essas espécies podem adotar, porque o fogo ele não vai afetar de maneira direta só o crescimento, mas ele vai afetar também a sobrevivência e a reprodução dessas espécies. É, então, as espécies que possuem características e adaptações morfológicas que as permitem enfrentar o fogo são chamadas de pirofíticas. A sobrevivência dessas espécies vai depender do alto grau de proteção das gemas. As gemas são regiões do caule em que se encontram os tecidos meristemáticos e têm a capacidade de se reproduzir por mitose. Vai depender das gemas e também do intervalo dessas queimadas. O fogo de origem natural, ele é benéfico para algumas espécies, pois ele vai estimular o florescimento e a germinação de sementes, porque algumas espécies possuem sementes impermeáveis à água. Então, a elevação da temperatura dentro das queimadas pode provocar o aparecimento de fissuras. E isso vai favorecer a entrada de água dentro dessas sementes e isso as torna permeáveis à germinação. A periderme é um tecido de revestimento externo e vai atuar na defesa da planta, protegendo a madeira e os tecidos vasculares contra as temperaturas extremas, que muitas vezes são provocadas pelo fogo e também pela radiação solar. Ela também vai conferir para a planta uma maior adaptação às condições ambientais onde ela está inserida. A periderme é um tecido de revestimento secundário que vai substituir a epiderme e é formada pelo suber, pelo felogênio e também pela feloderme. O felogênio é um tecido meristemático que vai produzir o suber e a feloderme. O suber é a camada mais externa da periderme e é um tecido de proteção presente ao redor do tronco da árvore e vai apresentar células mortas na sua maturidade. E já a feloderme é constituída de células vivas e vai atuar basicamente como um tecido de preenchimento e reserva. Em ambientes submetidos a várias pressões, como a seca e o fogo, a periderme se forma nos primeiros estágios de desenvolvimento da espécie, da planta. Mas nós sabemos que a periderme só se forma depois da epiderme porque é um tecido secundário, de crescimento secundário, ou seja, do crescimento em espessura. Porém, a formação da periderme não está só relacionada com a idade do vegetal, muito pelo contrário, ela também está relacionada com as condições ambientais em que essa espécie está inserida. Então, por isso que ela vai se formar primeiro, no intuito mesmo de proteger a planta. Os caules de algumas espécies do cerrado possuem uma grande camada de suber, que, como eu já comentei, que é a camada mais externa da periderme, e isso vai impedir que o fogo atinja os tecidos vivos da planta. Então, ele vai agir basicamente como um isolante. E quanto mais. E é interessante porque quanto maior a espessura da casca, maior será o isolamento desses tecidos. Bom dia! Agora, dando continuidade a esse assunto, eu vou falar um pouco sobre a casca. E a casca, nessa questão de proteção das plantas contra incêndio, é uma das estruturas mais importantes. Isso porque, além de conferir uma proteção contra danos externos, ela também tem a função do uso e da conservação da água. E ela tem uma relação também com outra estrutura, que é a casca interna. E essa estrutura é muito evidente, principalmente nas árvores do cerrado. Esses dois tipos de casca, elas exercem funções completamente diferentes. A primeira, que é a casca externa, ela é responsável pela proteção da planta contra danos exteriores. Já a casca interna, ela é formada por tecidos vivos, como floema,
e é responsável pelo armazenamento e condução da água. No geral, essas duas cascas juntas, ela tem uma função muito importante e elas funcionam como um isolante térmico. Isso é muito importante porque isso evita com que o câmbio vascular, que é um tecido meristemático responsável pela formação do xilema e floema secundário, seja danificado. Esse câmbio ele é uma estrutura essencial para as plantas porque é responsável pelo crescimento secundário delas. Então, caso essa estrutura sofresse algum tipo de dano, a planta seria altamente afetada e provavelmente causaria a morte dela. Então, além de proteger as células meristemáticas, a casca também é responsável por proteger o sistema hidráulico contra os danos do fogo. E, além de tudo isso, algumas plantas ainda têm a presença de tecido úmido, isso aumenta ainda mais o efeito do isolamento térmico e protegem contra a desidratação delas durante o período de incêndio. Então, no contexto geral, a espessura da casca e as características da madeira são os dois fatores que fazem com que o xilema não seja danificado após o fogo. E isso pode também aumentar a capacidade de recuperação das árvores. E como eu já disse, a casca também está relacionada com o transporte de água, por causa da pressão exercida pelo fogo. Então, a estrutura da casca, ela varia conforme as espécies e isso é apenas uma forma de sobreviver das plantas, é uma estratégia de sobrevivência a diferentes regiões. E um exemplo muito claro disso são as árvores do cerrado, que elas têm uma espessura na casca muito maior do que o normal. Então, agora que eu já falei da casca, eu vou falar também de uma outra estrutura muito importante e interessante, que é o xilopódio, que é basicamente um espessamento das raízes e caules subterrâneos de um vegetal. E esse mecanismo existe porque, dessa forma, a planta pode acumular água e nutrientes e carboidratos. E dessa forma, ela permite que as plantas sobrevivam a longos períodos de estiagens e permite também que a planta rebrote após esses incêndios. Bom, aqui está as referências que nós utilizamos para montar o nosso seminário. Nós utilizamos o livro da disciplina Botânica Estrutural, que é o Apesato da Glória, e também um artigo publicado no ano passado, em janeiro do ano passado. Nós tentamos, de alguma forma, elencar os principais pontos de cada um e tentar abordar eles de uma forma mais didática possível para que vocês pudessem compreender. Então, eu espero que tenham entendido. Obrigada pela atenção.